O estimado Dr. Thomas Morstad entrou na cela da anomalia. Ele havia sido avisado e até mesmo repreendido por seus colegas. Mas quem na fundação poderia dizer a ele o que fazer? Ele era o melhor no que fazia, talvez o maior na história inteira da fundação. Ao entrar na sala, o SCP-049 o recebeu cordialmente como sempre. Tão educado, na verdade, que você nunca adivinharia que estava falando com um assassino. O Dr. Morstad conhecia a verdade com a qual estava lidando, mas também acreditava que poderia alcançar o 049, acalmá-lo e exorcizar o demônio dele. Foi o encontro de duas grandes mentes, uma delas humana, a outra parte humana, parte algo que nunca ficou claro. Seria uma batalha de inteligências, e como tantas grandes batalhas, esta se transformaria em um massacre. Antes de irmos à reunião crucial, é preciso conhecer algumas informações sobre a anomalia SCP-049. Ao encontrá-lo, você o associaria à praga, pois o 049 sempre tem a mesma aparência. Um homem vestido com túnicas pretas e uma máscara de médico da peste. Mas isso não era uma fantasia removível. Na verdade, não era uma fantasia de forma alguma. Era ele. As vestes haviam crescido nele como um exoesqueleto. Aquela horrível máscara com o nariz pontudo não estava cobrindo seu rosto. Era o rosto dele. Uma espécie de casca que aparentemente havia brotado do osso. Os primeiros relatórios surgiram na Segunda Guerra Mundial. Em uma pitoresca cidade ao sul da França chamada Montauban, as pessoas começaram a desaparecer. Crianças desapareciam de suas camas no meio da noite e não eram mais vistas. Adultos iam ao mercado e não retornavam. As autoridades locais procuraram de alto a baixo. Eles vasculharam as florestas próximas e vasculharam os rios, mas nada foi encontrado. Porque o que estava acontecendo não era criminoso. Não havia pista em que eles pudessem tropeçar ou testemunha ocular que resolveria o caso. Não, isso era algo a mais. Algo que os moradores da cidade nunca poderiam entender. A notícia se espalhou. E foi quando uma equipe de busca e descoberta foi enviada pela Fundação. Foi numa noite fria e escura de janeiro de 1941 que a equipe encontrou o que estava procurando. Por uma porta aberta de uma casa pequena perto do Grand Château de Richelieu, um homem mascarado estava sentado junto a uma fogueira. E ele não estava sozinho. O chão ao redor dele parecia estar se movendo. Ao examinar mais de perto, a equipe viu que o chão estava coberto de corpos se contorcendo e se agarrando. São pacientes, como ele os chamava. Bienvenue chez moi, disse a Quasar. Bem-vindo à minha casa. Aqueles chamados pacientes rastejaram em direção à equipe, com a intenção, parecia, de causar danos. Os hostis, agora conhecidos como SCP-0492, foram considerados perigosos e tiveram que ser eliminados. Uma visão, parecia, que não incomodava o 049 nem um pouco. Ele apenas ficava lá, ocasionalmente olhando para cima e anotando em um livro de couro enquanto seus pacientes eram baleados. Quando o massacre terminou, ele simplesmente fechou seu livro, levantou-se e permitiu que fosse escoltado para fora. E essa é a história de como o 049 acabou na instalação, tornando-se uma espécie de hóspede, ficando em uma cela padrão de contenção humanoide, setor de pesquisa 02, site 19. Os poucos que entraram em contato com o 049 comentaram que foi um prazer para eles, com seus modos impecáveis, vasto conhecimento de medicina e anatomia humana, língua afiada e inteligência mordaz. Eles quase ficaram encantados o ouvindo, presos nos arremessos de seus encantos até que, com um simples toque de sua mão, ele drenaria a vida deles. Por isso, o SCP-049 foi classificado como Euclides, e sempre havia guardas armados fora de sua cela. Por isso, os médicos tomavam muitas precauções perto dela, e o Dr. Morstad deveria ter sido mais cuidadoso. Lembre-se, quando o 049 foi descoberto na França, ele foi voluntariamente com a equipe, como se estivesse feliz por ter sido encontrado, como se tivesse planejado sua própria captura. Ao chegar à instalação, não agiu como se estivesse retido à força. Era como se estivesse voltando para casa. As primeiras descobertas sobre a biologia do 049 indicaram que ele não necessita de sustento, nem mesmo de água. Parecia contente em ser deixado sozinho com seus cadernos. Não se opôs quando foi perguntado se poderia compartilhar algumas de suas anotações, e entregou seus diários de bom grado. Mas, ao examiná-los, descobriu-se que estavam escritos em uma língua que nenhum linguista ou criptólogo conseguiu traduzir até agora. É evidente que o 049 obtém muita satisfação ao ver os chamados especialistas lutando com seu texto. Incapazes de ler as notas, vários médicos visitaram o 049 em sua cela, todos fascinados pelo que viram. Descobriu-se que ele viajou pelo mundo, fala muitos idiomas, mas prefere falar o que chama de les langues de l'amour, o francês. Ele pediu apenas uma coisa: animais de sangue quente. A instalação concordou em fornecer ao 049 diversos tipos, como coelhos, gado e até um macaco uma vez. Ele poderia matar os animais com um simples toque, sugando a vida deles, assim como faz com os humanos. Mas isso nem era a parte mais incrível.
Logo, esses animais se levantariam novamente, como se reanimados pelo 049. Eles se tornariam, para todos os efeitos, mortos-vivos, e eles eram hostis. Após vários incidentes infelizes, eles foram retirados da cela no momento em que se levantaram e descartados no incinerador. Isso não agradou ao 049, que afirmava ter curado os animais. Para ele, o mundo estava doente. Ele via praga e pestilência em todos os lugares, e o significado de sua existência era livrar o mundo da doença. Os humanos, ele disse, continham um vírus e precisavam ser purificados. Nos primeiros dias na instalação, o 049 não aparentava ser uma ameaça aos humanos. Na verdade, era bastante amigável. Parecia estar ciente do medo que causava na equipe, frequentemente buscando confortá-los e assegurá-los. Isso era um truque, claro. Ou um boato, como o 049 gostava de dizer. Ele não tinha intenção de ajudar os humanos. Não, ele veio para os humanos. Ele não estava preso. Ele havia armado uma armadilha. O Dr. Raymond Ham, médico respeitado e 2 vezes candidato ao Prêmio Nobel, foi uma das primeiras pessoas a realmente perturbar o 049 com seu trabalho convencional. O que mais confundiu o Dr. Ham não foi o exoesqueleto semelhante a roupas do 049, ou mesmo sua capacidade de reanimar os mortos, mas a bolsa que ele usava. De alguma forma, o 049 conseguia retirar um suprimento aparentemente infinito de ferramentas cirúrgicas daquela bolsa. Às vezes, ele até tirava objetos que eram de alguma forma maiores do que a própria bolsa. Era como se a bolsa se conectasse a algum outro lugar. E era sobre isso que o Dr. Ham queria falar naquele dia fatídico. Com o 049 de um lado e o Dr. Ham do outro, ele questionou: como você consegue produzir tantas ferramentas daquela bolsa? Eu observei você, e me parece que você está fazendo o impossível. Querido doutor, respondeu o 049. A praga, a grande morte, não pode ser combatida com um punhado de brinquedos. Minha bolsa é apenas o produto da minha imaginação. Ela me dá o que eu preciso. Você, caro senhor, parece estar limitado pela sua imaginação. Ele parou por um segundo ou dois e encarou o Dr. Ham. Detecto que você não está bem, disse ele, com uma voz não tão amigável quanto antes. É apenas um resfriado, disse o doutor. Ah, apenas um resfriado. Se você tivesse visto o que eu vi, não pronunciaria palavras tão insultuosas. O Dr. Ham retirou alguns papéis de uma pasta e se aproximou do 049, segurando-os perto o suficiente para que ele pudesse lê-los. Veja, Dr. Ham disse, apontando para os resultados. Os animais que você alega ter curado não estavam doentes. Eles estavam perfeitamente saudáveis antes de morrerem. E sua suposta cura transformou-os em algo bastante terrível. Descobrimos que sozinhos começavam a se devorar, inclusive a si mesmos. O 049 não respondeu. Após uma pausa, disse apenas: bom dia para você, doutor. Por favor, feche a porta ao sair. Você deveria descansar um pouco. Ham se recusou a ir e, em vez disso, voltou a conversa para o seu verdadeiro interesse, a bolsa, exigindo que o 049 o deixasse ver dentro dela. Muito bem, doutor, disse o 049. Particularmente, o 049 começou a extrair longas hastes metálicas de sua bolsa, seguidas de uma cortina enrolada que pendurou entre elas, formando uma tenda médica ao redor do Dr. Ham. Pareceu olhar rapidamente para a câmera de observação fora da cela, antes de fechar a cortina bruscamente. O Dr. Ham foi descoberto 3 horas depois, rastejando pelo chão da cela do 049, agora outro morto-vivo sem mente, quando a segurança o recuperou. O 049 nem olhou por cima do caderno. O Dr. Ham não recebeu o tratamento de incineração, mas recebeu uma dose fatal de drogas, uma misericórdia. A equipe de remoção foi à cela do 049, mas ele descartou a necessidade de técnicas especiais de extração. Ele iria de bom grado para onde quer que eles quisessem levá-lo. Ele não era, disse, um inimigo do povo. O juramento de Hipócrates me proíbe de ferir um ser humano, disse enquanto caminhava para o centro de interrogatório. Meu único desejo é oferecer a vocês meus serviços e expertise. Os pisos e paredes da sala de interrogatório foram pintados de branco brilhante. Até a mesa era branca, o que contrastava com o 049, uma massa preta sentada no meio da sala. Durante o interrogatório, ele se recusou a admitir, ou até mesmo aceitar, que havia matado o Dr. Ham. Eu o curei. Eu removi a peste do corpo dele, ele disse. Quando questionado mais tarde se lamentava suas ações, ele respondeu: bem, bom senhor, sempre se lamenta a perda de um colega por qualquer motivo, mas eu mantenho minhas ações. A peste deve ser abatida antes que seja tarde demais. A cada quinzena, a partir daí, o 049 recebia animais. Os cientistas na instalação o observaram repetidamente, tocando nos animais, matando-os,
Antes de produzir uma serra ou bisturi e abri-los, os órgãos seriam cuidadosamente removidos com precisão perfeita. Até para cirurgiões experientes, o talento do 049 era impressionante. "Eu preciso de um parente próximo seu", disse o 049 um dia para um jovem médico que expressou choque ao ser solicitado um dos membros de sua família. "Eu quero dizer um grande macaco", disse o 049. "Não, sua querida tia." Houve múltiplas ocasiões onde o 049 mostrou um humor rudimentar. A equipe quase se esqueceria de que a coisa com a qual estavam falando não era humana. Quase. O Dr. Thomas Morstead forneceu os orangotangos, grandes macacos resgatados das florestas tropicais de Bornéu, que foram levados à cela do 049. Então, um dia, algo mudou. O 049 informou ao Dr. Morstead que concluiu seu trabalho, realizou o que desejava, e agora o animal curado poderia ser retirado de sua cela. "Acho que você descobriria que é uma verdadeira obra de arte." "Vitória", disse o 049 pelo quarto interno. Ao entrar na cela, a equipe de remoção encontrou o que sobrou do orangotango. Estava deitado no canto da cela. O topo do seu crânio havia sido removido, deixando seu cérebro exposto. Em seu rosto havia uma expressão de relaxamento, e de sua boca saíam guinchos muito suaves, como os de um bebê. O 049 disse: "Diga ao Dr. Morstead que seu mecanismo de raiva não existe mais. Eu removi a amígdala e fiz algumas alterações no hipotálamo e no sistema límbico. Está curado e bastante inofensivo." No dia seguinte, o Dr. Morstead quis visitar a cela do 049 pessoalmente, enfrentando desaprovação dos colegas, que alegaram que o 049 estava agora muito perigoso. O Dr. Ham estava enfermo, Morstead disse. "O 049 prometeu nunca mais tirar uma vida humana. Ele nunca mentiu para nós, e eu vou acreditar na palavra dele." O 049 parecia ter criado o espécime ideal. Então, qual era o próximo passo? O Dr. Morstead precisava saber. "Todos estão doentes." O 049 informou ao Dr. Morstead após uma breve conversa. "A grande pandemia começou. Não tenha medo, doutor. Eu tenho uma cura. Vocês humanos não vão mais espalhar sua doença." "Creio que você se engana", disse o doutor. "Essa pandemia de que você fala não existe. Podemos viver felizes com nossos patógenos. Fizemos isso por milênios." O Dr. Morstead ficou irritado por não se comunicar com o 049. "Temo que esteja sofrendo de paranoia. É você quem precisa ser curado." "Você não faz ideia", disse o 049, levantando-se. "O que está fazendo?" gritou Morstead. "Você prometeu que não machucaria um humano novamente." "Não estou te machucando. Estou te curando", disse o 049. E saltou pela sala num piscar de olhos, colocando a mão na cabeça do médico. Morstead desabou no chão. Eles estavam sendo observados na sala de observação, e isso tinha ido longe demais. Ele tinha que ser movido para as celas de contenção, permanentemente. A força-tarefa móvel. Epsilon 11 estava no local e invadiu pela porta. Sem imaginação, o 049 disse para si mesmo: "Esses humanos não têm imaginação alguma." Ele caminhou em direção à força-tarefa, que disparou contra a anomalia, mas as balas ricochetearam em seu casaco preto e máscara. O SCP-049 tocou calmamente em cada um dos membros da força-tarefa, um por um, drenando a vida deles. O último de pé parou de atirar e tentou correr. Mas, novamente, o 049 saltou pela sala, com a capa preta esvoaçando atrás dele, e tocou gentilmente no homem, fazendo-o cair no chão. O 049 sobrevoou os corpos da equipe caída e deixou a cela de contenção. Os detalhes do que ocorreu a seguir estão disponíveis somente para o Conselho 05, também conhecido como supervisores. O relatório censurado informa: Célula de contenção humanoide, segura padrão. Setor de pesquisa 02, local 19. Assunto: SCP-049. Data da violação, censurado. O SCP-049, de classe Euclides, ultrapassou a célula e acessou quartos e edifícios próximos. A violação durou cerca de 3 dias e 5 horas. Baixas totais. Censurado, com sobreviventes censurados precisando de terapia de incineração. O Departamento de Alquimia da Ciência propôs injetar desinfetante anti-transmogrificação em ex-prisioneiros da classe D, levados ao local, para interagir com o SCP-049. A tentativa do SCP de reanimar e curar os prisioneiros injetados falhou. O SCP-049 reconheceu essa falha e se rendeu à Força-Tarefa Móvel Alpha-1. O SCP-049 então solicitou ser contido. Contenção atual sob responsabilidade de redigido. Local atual do SCP-049, redigido. Fim do relatório.